Então, já iniciou a gravação, então, bom dia, bem-vindos, né, todo mundo à qualificação da Ana, a Ana Cláudia, né, aluna de doutorado do Maurício, vai apresentar um artigo dela, né, que foi recentemente aceito na Biotrópica como um dos itens, né, para a qualificação no doutorado. Ela vai ter em torno de 40 minutos para fazer a apresentação e depois a gente abre para perguntas, tudo bem? Então, Ana, fica à vontade. Beleza, bom dia pessoal, sou Ana Cláudia de Almeida, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFMS, orientada do professor Maurício, orientada pelo professor Clinton Jenks, da Universidade Internacional da Flórida. Vou apresentar para vocês hoje, então, meu seminário de qualificação, cujo tema é Usando Modelos Climáticos e de Uso do Solo para identificar variações regionais na distribuição futura de aves ameaçadas. Vou fazer uma contextualização primeiro para vocês, depois apresentar o meu artigo aceito na Biotrópica. Então, as mudanças climáticas e do uso do solo estão entre as principais ameaças à perda de biodiversidade, uma das principais causas dessa perda, sendo que as mudanças climáticas causam mudanças nas dinâmicas ecológicas, mudanças na distribuição das espécies, causam adaptação das espécies às novas condições, e se caso as espécies não consigam se adaptar, podem levar à extinção. Já as mudanças do uso do solo, principalmente a perda de habitat, causam declínio populacional, podem levar à extinção das espécies, à fragmentação de metacomunidades, à perda do funcionamento dos ecossistemas também. E quando combinadas, essas mudanças podem, no futuro, causar impactos negativos em diversos taxa, como vem alguns trabalhos mostrando. Por exemplo, esse trabalho de Jets e colaboradores, que mostram o impacto, então, das mudanças climáticas e do uso do solo em aves globalmente. Então, nós temos, nesses mapas do lado esquerdo, a combinação, mostrando em verde, as mudanças climáticas que ocorrerão no mundo, no futuro, para 2100, projeções para 2100, em vermelho, a mudança do uso de solo, em dois cenários. No cenário A, um cenário mais otimista, onde nós temos a aplicação de ações de conservação, e no cenário B, onde a gente não tem a aplicação de ações de conservação. Então, nós verificamos que o cenário pessimista, né, teremos um impacto muito grande, muito maior em relação ao cenário mais otimista, em relação às mudanças climáticas e do uso do solo. Então, dando destaque aqui para a região da Amazônia, no Brasil, região mais sul do país, a região central da África, da Ásia, em relação às mudanças de uso do solo, e algumas regiões aqui também no Brasil, tendo mudanças climáticas. Nesse outro lado aqui, nós temos o número de espécies que vão perder 50% ou mais de 50% da sua área de distribuição atual com as mudanças climáticas e do uso do solo. Então, a gente tem, por exemplo, para o Brasil, na região sul e sudeste, num cenário mais otimista, 34 espécies perdendo 50% ou mais da sua área atual de distribuição. Já no cenário pessimista, nessa mesma região, e até aumentando um pouco mais a região aqui no sul e sudeste do país, 85 espécies perdendo 50% ou mais da sua área de distribuição atual. E um destaque no cenário pessimista para a região central também da África, onde até mais de 200 espécies de aves podem perder essa grande quantidade da área da distribuição atual. Esse outro trabalho também combinou as mudanças climáticas e do uso do solo para mostrar os impactos na distribuição de algumas espécies de guigós, aqui no Brasil, né, na Mata Atlântica. Então, nós temos aqui a distribuição atual de diferentes espécies, né, cada espécie com uma cor diferente aqui. Nos cenários B e C, são cenários futuros, projeções para 2070, onde eles consideraram uma perda de 10% de floresta, mas no cenário B nós temos um cenário mais otimista em relação à emissão de gases do efeito estufa, e no cenário C um cenário mais pessimista. E nós vemos que, então, o cenário pessimista apresenta um grande impacto, né, mais do que o cenário otimista, apesar de ele também apresentar perda, né,
distribuição das espécies, o impacto vai ser maior no cenário pessimista. Esse é um outro trabalho de Ramalho e colaboradores. A Késia Ramalho é uma das minhas colaboradoras do trabalho. Esse trabalho dela aqui é com anfíbios, né, algumas espécies de sapos da Mata Atlântica, onde ela combinou os efeitos de clima e de uso do solo para fazer projeções de como vai ser a distribuição das espécies, onde elas vão perder ou ganhar área de adequabilidade ambiental no futuro. Então, a gente vê que, por exemplo, no cenário pessimista, essa espécie aqui tem uma grande perda de adequabilidade ambiental, então pode sofrer uma grande perda da sua distribuição, enquanto essa outra espécie tem um ganho de adequabilidade ambiental. Aqui um cenário otimista, né? Uma espécie que ganha também bastante área, uma espécie que pode ganhar em algumas áreas e perder em outras. Então, esse trabalho mostra também que nem sempre as mudanças climáticas e do uso do solo vão ser prejudiciais às espécies. Algumas podem perder área e outras ganhar. E como nós podemos avaliar as mudanças na adequabilidade ambiental futura para as espécies? Uma dessas formas é usando a modelagem de nicho ecológico, e antes de eu explicar um pouco mais para vocês sobre o meu trabalho, só explicando como que funciona, o que nós estimamos com a modelagem de nicho ecológico, né? Então, nessa figura, nós temos aqui o diagrama BAN. O que é esse diagrama BAN? Nós temos em algum local do espaço geográfico, no globo terrestre, algumas áreas onde uma determinada espécie consegue se dispersar, que é essa área em M, algumas áreas onde tem as condições abióticas favoráveis para que aquela espécie ocorra naquele local, e outra área que tem as condições bióticas onde uma determinada espécie pode ocorrer, né? Condições bióticas favoráveis para que ela ocorra. Nessa área aqui, onde não tem nenhuma intersecção com M, são áreas onde uma espécie pode chegar, pode se dispersar, mas não tem as condições nem abióticas nem bióticas favoráveis a ela. Então, ela não vai ocorrer nessa área. Nessa área de intersecção de M com A, são áreas que que a espécie consegue chegar, tem condições abióticas favoráveis, mas ela também não vai ocorrer porque as condições bióticas, né, como competição, predação, né, as interações entre os seres vivos são desfavoráveis a ela. Nessa intersecção de M com B, as condições bióticas são favoráveis no local onde ela consegue chegar, mas as condições abióticas não. E quando nós temos a intersecção entre os três, nós temos a espécie ocorrendo, porque é um local onde ela consegue chegar e tem as condições abióticas e bióticas favoráveis. E essa área de intersecção entre A com B é uma área potencial que a espécie pode ocorrer. Ela ainda não consegue chegar, mas tem as condições abióticas e bióticas favoráveis. Então, nós conseguimos estimar essa área aqui por meio do modelo de nicho ecológico. E nós combinamos as condições bióticas, abióticas, né? Tem trabalhos combinando essas duas características, né? Temperatura, né? Clima, né? No geral, uso do solo, competição, enfim. Nós conseguimos combinar esses dados com os dados de ocorrência da espécie, que a gente quer avaliar, e projetar para o presente, para o passado e para o futuro as áreas com maior adequabilidade para a espécie. Tanto as áreas temperadas quanto as áreas tropicais podem sofrer com as mudanças climáticas e do uso do solo no futuro de forma crítica, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, as áreas tropicais vêm sendo impactadas intensivamente, principalmente em relação às mudanças de uso do solo, a conversão de áreas de habitat natural em áreas de agropecuária, e nessas áreas a gente também pode sofrer algumas mudanças drásticas em relação ao clima. E então isso pode tornar as espécies tropicais mais vulneráveis, porque a gente tem essa pressão de perda de habitat intensa e também, fisiologicamente, com as mudanças climáticas, elas podem não se adaptar a essas mudanças. Em relação às aves tropicais, existem estudos mostrando que haverá extinção de centenas de espécies no futuro, incluindo de espécies não ameaçadas,
e o maior impacto será nas espécies não migratórias, dependentes florestais, endêmicas, especialistas e de distribuição restrita. Mas o que pode acontecer em espécies de ampla distribuição? Porque elas ocorrem em diferentes domínios, diferentes biomas. Esses domínios são expostos a diferentes pressões antrópicas e condições ambientais contrastantes, então pode ser que a gente tenha mudança de um domínio para outro na distribuição da espécie. Alguns estudos têm mostrado como que as mudanças do uso do solo e do clima podem afetar essas espécies de aves de ampla distribuição, mas a gente ainda não sabe como que isso pode ocorrer de um domínio para o outro. Então, o nosso trabalho vem de encontro a isso. Então, nós o nosso artigo foi recentemente aceito na Biotrópica, tá? Está sob edição. Então, é um trabalho meu, da Késia Ramalho, da Luara Tourinho, do professor Maurício e do professor Clinton. E o título do nosso trabalho, então, é Variação Regional de Respostas às mudanças do uso do solo e do clima de uma espécie de ave vulnerável. O nosso modelo de estudo, então, foi o mutum de penacho, Crax fasciolata, da família Crassidae, que ocorre apenas na região neotropical. Essa espécie possui uma ampla distribuição, como vocês podem ver aqui no mapa, ela ocorre em 4 países, Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. Dentro do Brasil, ela ocorre em 4 biomas, Amazônia, Cerrado, Pantanal e algumas áreas da Mata Atlântica. O mutum de penacho habita florestas úmidas, semideciduais de galeria e bordas de florestas, não é migratória, e entre as suas principais ameaças estão a conversão de habitat natural em áreas de agropecuária, o clima, pela família ter uma dispersão limitada, onde pode ocorrer a contração da distribuição da espécie em cenários futuros considerando o clima, e a caça. E ela é considerada pela IUCN como uma espécie vulnerável. Então, considerando que ela está presente em 4 domínios diferentes no Brasil, e que esses 4 domínios apresentam diferentes políticas de conservação segundo o nosso Código Florestal, mas as diversas simulações, tanto para clima quanto para uso do solo, que mostram que as alterações vão ser diferentes em cada bioma, isso tudo pode afetar negativamente a adequabilidade ambiental para o mutum de penacho e também a sua distribuição. Então, os objetivos do nosso trabalho foram avaliar as respostas de Crax fasciolata aos efeitos das mudanças climáticas e do uso do solo em diferentes cenários futuros no Brasil, bem como em diferentes domínios brasileiros, estimar a vulnerabilidade de uma espécie ameaçada às mudanças climáticas e do uso do solo de forma separada e combinada em diferentes domínios brasileiros e discutir políticas públicas associadas. E como expectativas gerais, nesse caso para o Brasil como um todo, nós esperávamos que as mudanças climáticas futuras pudessem reduzir a adequabilidade climática para Crax fasciolata, considerando um estudo prévio já feito com uma espécie próxima, que é Crax rubra, que ocorre na região central da América, onde ela apresenta nessa projeção, ela pode apresentar uma redução na sua distribuição futura. As mudanças de uso do solo futuras podem causar maiores reduções na adequabilidade de habitat em cenários pessimistas em relação ao cenário otimista, e a combinação das mudanças climáticas e do uso do solo podem causar redução na distribuição potencial da espécie em todos os cenários futuros, com maiores reduções em cenários pessimistas. Nas expectativas por domínio, então nós temos que a maior perda de adequabilidade climática poderá ocorrer no Cerrado e na Caatinga devido ao aumento da temperatura e à queda na precipitação, e a menor perda na Amazônia, considerando que a espécie habita áreas que são influenciadas por condições mais secas, como é o caso do Cerrado. As maiores perdas de adequabilidade de habitat ocorrerão no Pantanal e Cerrado, devido à grande expansão da agricultura, e haverá um aumento na Mata Atlântica devido ao reflorestamento, e maior redução de adequabilidade ambiental no Cerrado e menores reduções na Amazônia e na Mata Atlântica. Então, para isso, nós coletamos pontos de ocorrência do mutum de penacho em 3 bases de dados online, o CBBR, o GBIF e o SpeciesLink, em alguns artigos publicados também, e de algumas observações pessoais. Nós obtivemos 10.896 pontos de ocorrência,
E nós fizemos uma limpeza nesses pontos, removemos as duplicatas, os pontos de latitude e longitude igual a 0, registros anteriores a 1970, porque para nós utilizarmos a modelagem de nicho ecológico, nós utilizamos dados de clima numa média entre 1970 e 2000, então não utilizamos os registros anteriores. Considerando a distribuição da espécie segundo o shapefile da IUCN de 2016, nós removemos todos os pontos fora desse shapefile. Fizemos uma limpeza geográfica utilizando o pacote SPThin no R, onde nós deixamos uma distância mínima de 5 quilômetros entre os pontos, considerando que a família não tem uma dispersão grande, é uma dispersão limitada e uma espécie semelhante, que é a Crax blumenbach, que ocorre na região sudeste do país, tem uma dispersão média aí de 5 quilômetros, 3 a 5 quilômetros. E por último, nós realizamos uma limpeza ambiental. Aqui nesse lado direito da figura, nós temos os pontos e a distribuição, né, da espécie, e cada ponto desse tem uma informação ambiental. E esses pontos, então, muito próximos uns dos outros, que contêm informações ambientais muito semelhantes, né, condições de clima semelhantes, foram excluídos da análise. E no total, nós tivemos, então, 304 pontos de ocorrência para trabalhar. Para avaliar a adequabilidade climática, então, utilizamos a modelagem de nicho ecológico, gerando mapas binários e contínuos, e geramos mapas para o período histórico, que é muito próximo do presente, né, com a média de clima de 1970 a 2000, e 2 cenários futuros para 2050. E nós fizemos o download das 19 variáveis bioclimáticas do WorldClim, numa resolução de 5 por 5 quilômetros. Utilizando aqueles 304 pontos de ocorrência da espécie, nós construímos um mínimo polígono convexo ao redor dos pontos e adicionamos um buffer de 20% da área desse mínimo polígono convexo para ter uma maior habilidade de predição dos nossos modelos. E dentro dessa área de calibração e projeção, nós selecionamos, então, as variáveis, né, extraímos as informações das variáveis bioclimáticas e aplicamos a correlação de Pearson e ficamos apenas com aquelas variáveis menos correlacionadas, com correlação menor ou igual a 0,6. Então, ficaram sazonalidade da temperatura, temperatura média do trimestre mais chuvoso, precipitação do mês mais seco, do trimestre mais quente e do trimestre mais frio. Nós utilizamos essas informações para as projeções tanto para o cenário histórico quanto para os futuros. E para os cenários futuros, nós utilizamos alguns modelos de circulação atmosférica global mais importantes aqui para a predição futura para a América do Sul, segundo Cannon 2020. E os cenários futuros que nós projetamos são 2 cenários. Nós utilizamos o SSP3 7.0, que é esse cenário aqui em laranja, e o SSP5 8.5, que é esse cenário em vermelho escuro. São cenários, esse cenário mais pessimista, esse é um cenário intermediário entre o pessimista e o otimista, que é esse em amarelo, mas esse amarelo pode estar ainda distante da nossa realidade, porque talvez a gente não consiga retomar as emissões de gases do efeito estufa que a gente tinha na década de 80. Então, esse é mais realista para nós, e nós chamamos esses cenários de pessimista e moderado. Combinamos, então, as informações de clima com os dados de ocorrência dessa espécie. Na área de calibração e projeção, nós calculamos as pseudo-ausências e os pontos de background para inserir no cálculo dos modelos, e para isso nós utilizamos 4 algoritmos, que é o BioClim, o Maxent, o Random Forest e o Support Vector Machine. Cada um deles gerou 10 modelos, e nós ficamos com aqueles modelos de melhor acurácia, que tiveram um valor de TSS maior ou igual a 0,7. E a partir desses modelos nós juntamos todos em um ensemble, gerando então um mapa final para o cenário histórico, um mapa final para o cenário futuro pessimista e um para o moderado.
como o nosso objetivo era discutir as políticas para o Brasil, então nós fizemos um recorte para o Brasil. Para a adequabilidade de habitat, que aqui é o nosso uso do solo, nós utilizamos mapas já realizados por um trabalho de Soterrone e colaboradores, com projeções para o futuro, que estão disponíveis ali para o Globion Brasil. O Globion é um trabalho que eles vêm fazendo de uso do solo com projeções para o futuro para todo o planeta, mas a gente tem aqui para a América do Sul apenas para o Brasil, por enquanto. Esses mapas têm uma resolução de 50 por 50 quilômetros e nós selecionamos áreas de florestas nativas, as florestas primárias, as manejadas, que são de uso sustentável, e as áreas protegidas. E elas têm variação entre florestas densas e esparsas. Nós tivemos aqui, então, um trabalho com 4 modelos para adequabilidade de habitat, o cenário histórico para o ano de 2000, um cenário otimista, todos os 3 cenários aqui para o ano de 2050, um otimista utilizando o código florestal, um pessimista sem ações de conservação e um moderado, onde aplicou-se 50% de esforços no controle do desmatamento em relação ao cenário pessimista. Para calcular a adequabilidade ambiental, nós multiplicamos os mapas de adequabilidade climática pelos mapas de adequabilidade de habitat. Primeiramente, nós fizemos um downscaling desses mapas de adequabilidade de habitat para a mesma resolução dos mapas de adequabilidade climática. Ambos os mapas, né, de adequabilidade climática e de adequabilidade de habitat estavam com informações em cada um dos pixels de 0 a 1. 0 representando sem adequabilidade e 1 representando máxima adequabilidade. E aí nós geramos, então, os mapas de adequabilidade ambiental. Então, como resultados, para a adequabilidade climática, nós tivemos um bom poder preditivo dos modelos, com TSS média de 0,77. Aqui, de A a C, nós temos os mapas contínuos, de D a F, os mapas binários. E nós verificamos aqui, então, essa área mais escura, onde são as áreas com maior adequabilidade climática para a espécie, no cenário histórico e nos 2 cenários futuros. Algumas áreas aqui ganhando adequabilidade climática nos cenários futuros, como a gente pode ver aqui nos mapas binários, onde em vermelho nós temos a área de perda de adequabilidade, no azul, áreas de ganho de adequabilidade, em laranja, as áreas que não mudaram em relação ao cenário histórico. Dando uma ênfase, então, nos mapas binários, para o Brasil como um todo, nós tivemos ganho de adequabilidade climática nos 2 cenários, né? Então, aqui em relação à área total, nós tivemos um ganho de 2,6% de área climaticamente adequada no cenário otimista e 4,9% no cenário pessimista. Então, aqui foi maior do que no cenário otimista. Maiores ganhos no cenário pessimista também, e uma menor perda em relação ao cenário otimista, aqui no cenário pessimista também. Em relação aos domínios, nós vemos aqui que no Pampa teve um aumento de 80% de áreas ambientalmente adequadas no cenário otimista e 87% no cenário pessimista. Mas quando a gente olha no mapa, é uma área muito pequena e distante da área de distribuição da espécie. Na Amazônia, na Caatinga e na Mata Atlântica, nós tivemos aumento em ambos os cenários, e no Cerrado, a perda ocorrendo no Cerrado e no Pantanal, a perda ocorrendo em ambos os cenários, né? Para o Pantanal, aqui no cenário pessimista, uma maior perda de adequabilidade climática. Em relação à adequabilidade de habitat, nós temos aqui o cenário histórico nesse mapa, e nos outros mapas dos cenários futuros, mostrando a perda em vermelho e os ganhos de adequabilidade climática, de adequabilidade de habitat em azul. Então, nós vemos que pode haver muita perda de adequabilidade de habitat no futuro, principalmente no cenário pessimista, aqui nessa região da Amazônia, onde a gente chama de Arco do Desmatamento, né? Algumas áreas aqui do Cerrado também.
Aqui os nossos gráficos mostrando nesse lado aqui as áreas adequadas de habitat para a espécie. Então, para o Brasil, nós vemos a perda em todos os cenários. Na Mata Atlântica, ganho em todos os cenários, mas o ganho foi muito pequeno. Depois eu vou mostrar no outro gráfico para vocês. E nos outros domínios, em todos eles, nós tivemos perda de habitat em todos os cenários. Aqui é a porcentagem de mudança de adequabilidade de habitat em relação ao cenário histórico. Então, nós vemos a perda nos 3 cenários para o Brasil, sendo menor no cenário otimista. Aqui, o ganho muito pequeno de 0,1% na Mata Atlântica em todos os cenários. E nos outros cenários, nos outros domínios, em todos os cenários com perda também. Então, a gente dá um destaque aqui para o Cerrado e Pantanal, chegando no Cerrado a uma perda de quase 35% nos cenários moderado e pessimista, e no Pantanal, no cenário otimista, tendo uma grande perda de mais de 40%. Em relação à adequabilidade ambiental, então nós tivemos ganho de adequabilidade ambiental em todos os cenários, exceto nesse cenário aqui que considera o habitat pessimista e o clima moderado. Então, aqui são os gráficos mostrando as áreas ambientalmente adequadas. Aqui em verde mais claro o cenário histórico. Então, para o Brasil, nós vemos que aqui não dá para ver muito bem, mas em quase todos os cenários nós tivemos aumento das áreas ambientalmente adequadas. Só nesse cenário aqui que eu mostrei para vocês que houve uma pequena perda. Opa! E na Mata Atlântica, aqui nós tivemos um ganho em todos os cenários, um ganho aí de mais ou menos 10% em relação ao cenário histórico, e no Cerrado e no Pantanal nós tivemos perda em todos os cenários. Em relação à mudança, a porcentagem de mudança de adequabilidade ambiental, aqui mostra com mais clareza a perda de adequabilidade ambiental no cenário de habitat pessimista e clima moderado. Aqui na Amazônia, nós damos um destaque para esse cenário de habitat otimista e clima pessimista, lembrando que a gente teve um maior aumento de áreas, na verdade, menor perda de adequabilidade de habitat no cenário otimista e maior ganho de adequabilidade climática no cenário pessimista. Então, esse foi o cenário que teve o maior aumento de adequabilidade ambiental na Amazônia. E esse outro cenário aqui, considerando o habitat pessimista e clima moderado, com menores ganhos. Na Mata Atlântica, mostrando ganho em todos os cenários. No Cerrado, aqueles cenários que combinam habitat moderado e pessimista com o clima foram os que tiveram maior perda. E no Pantanal, uma perda muito semelhante entre os cenários, chegando até 60% de perda. Então, em relação à expectativa de que as mudanças climáticas futuras podem reduzir a adequabilidade climática para a Crax fasciolata, nós refutamos essa expectativa, porque nós observamos um aumento das áreas climaticamente adequadas para essa espécie, e as mudanças climáticas nem sempre vão ser negativas para as espécies, como alguns estudos vêm demonstrando. E as respostas às mudanças climáticas podem variar conforme a espécie de cracídeo, como demonstrado por Peterson e colaboradores, algumas espécies mostrando expansão nas suas áreas climaticamente adequadas para o futuro, outras mostrando uma contração. Em relação à expectativa de maior perda de adequabilidade climática no Cerrado e Caatinga e menor perda na Amazônia, nós também refutamos. Nós vimos que na Caatinga nós teremos um aumento de adequabilidade climática e nós tivemos menor perda na Mata Atlântica e no Pampa. No Pampa não perdeu-se nada de adequabilidade climática, na Mata Atlântica quase zero também, e a Amazônia teve uma perda de 26% a 28%. Mas quando a gente subtrai esse valor dos valores de ganho de áreas climaticamente adequadas, nós temos um saldo positivo. 4% no cenário moderado e 10% no pessimista. Esse aumento
de áreas climaticamente adequadas na Amazônia e na Mata Atlântica podem ser devido à savanização que pode ocorrer nesses dois biomas, nesses dois domínios, futuramente, como já vem sendo previsto. E isso torna, então, com as mudanças climáticas, né, aumento da temperatura e redução da precipitação, torna o ambiente com florestas um pouco mais esparsas, como acontece, um pouco mais secas também, como acontece no Cerrado, que é onde a espécie habita. Então, pode ser positivo para ela. Esse aumento de adequabilidade climática na Caatinga pode estar associado à presença de florestas que ainda serão preservadas no futuro, e trabalhando em sinergia, onde a gente tem presença de florestas, nós temos uma temperatura um pouco menor e uma umidade maior, então isso pode ser benéfico também para a espécie. E no Cerrado e Pantanal, onde a gente observou perda nos dois cenários, né, a espécie pode ter um desafio de termorregulação, então esse aumento de temperatura e baixa de precipitação nesses dois domínios pode ser muito prejudicial à espécie. Em relação às mudanças de uso do solo futuras, poderem causar maiores reduções na adequabilidade de habitat em cenários pessimistas em relação ao cenário otimista, nós confirmamos essa expectativa. Nós tivemos nos cenários pessimistas, né, moderado e pessimista, a maior perda. No cenário otimista também teve perda, porque o Código Florestal não previne a perda de vegetação nativa, porque ainda existem áreas que podem ser convertidas em áreas de agropecuária. Em relação à expectativa de que haverão maiores perdas de adequabilidade de habitat no Pantanal e Cerrado, devido à grande expansão da agricultura, e aumento na Mata Atlântica devido ao reflorestamento, nós também confirmamos essa expectativa. Em relação ao Pantanal, nós vimos que haverá grande perda de habitat no cenário otimista. Isso se deve aqui nesse mapa, nessa região aqui, vocês estão vendo essa coloração azul, é onde haverá ganhos de área de pecuária. Então, haverá uma grande expansão de pecuária, mesmo com a aplicação do Código Florestal, e existe também nessas áreas um excedente de áreas para conversão legal. Isso é ruim para o Pantanal e também para a adequabilidade de habitat para o mutum. Em relação à Amazônia, nós teremos uma menor perda no cenário otimista, mas nós estamos tendo perda de ações para o controle do desmatamento e o desmantelamento de programas incentivos para a sustentabilidade. Então, tudo isso leva a um grande desmatamento na Amazônia, e isso pode acabar fazendo com que o mutum de penacho esteja neste cenário aqui, no cenário pessimista de adequabilidade de habitat da Amazônia, perdendo aí cerca de 20%, quase 20% da área de adequabilidade de habitat. Em relação à Mata Atlântica, alguns estudos corroboram, né, nossos achados aqui, que não haverá muitas mudanças em relação a ganho ou perda de floresta no futuro. E outros trabalhos também mostram que pode haver expansão de áreas florestais devido aos programas de reflorestamento que estão em andamento. E a gente tem a lei da Mata Atlântica muito mais severa atuando, né, em relação ao Código Florestal, que permite apenas em condições específicas o desmatamento, né? E é muito pouco ainda. Em relação à expectativa de que a combinação das mudanças climáticas e do uso do solo podem causar redução na distribuição potencial da espécie em todos os cenários, com maiores reduções em cenários pessimistas, nós refutamos essa expectativa, que nós vimos que a redução de adequabilidade ambiental ocorrerá apenas em um cenário futuro. E alguns estudos mostram que espécies de aves com ampla distribuição têm tendência a sofrer menor perda na sua distribuição com as mudanças ambientais, que corrobora, então, os achados do nosso trabalho. Em relação à expectativa de que maior redução de adequabilidade ambiental ocorrerá no Cerrado e menores reduções ocorrerão na Amazônia e na Mata Atlântica, também refutamos. E nós vimos que é o Pantanal que apresentará maiores reduções na adequabilidade ambiental, chegando até 65%, dependendo do cenário.
O Cerrado também terá perda, mas menos em relação ao Pantanal. E nós verificamos que na Amazônia e na Mata Atlântica nós não teremos perda, nós teremos ganho. Também no Pampa haverá ganho de adequabilidade ambiental no futuro. Essa perda de adequabilidade ambiental no Cerrado e no Pantanal pode tornar a espécie Craxosseolata mais ameaçada do que ela já é, principalmente porque ela é abundante apenas no Pantanal, que é onde ocorrerá as maiores perdas. E esse aumento na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pampa estão relacionados ao aumento das áreas climaticamente adequadas, que aí abrange mais áreas de floresta e a espécie vai ter mais áreas para poder se dispersar. Só que a dispersão é muito limitada, então pode ser que ela não chegue nessas novas áreas. Principalmente porque o Pampa está muito distante da distribuição da espécie e na Mata Atlântica a fragmentação de habitat é muito grande. Então, como ações de conservação, nós temos que reforçamos a importância do Código Florestal para a proteção da floresta nativa e de políticas para reflorestamento e controle efetivo do desmatamento, conservação de grandes áreas com adequabilidade ambiental para manter populações viáveis e receber indivíduos que podem se dispersar de áreas menos adequadas para as áreas mais adequadas, criar corredores e restaurar áreas degradadas para aumentar a permeabilidade da paisagem e conectividade na Mata Atlântica e restaurar a vegetação natural no Pantanal e no Cerrado. Concluímos, então, que a adequabilidade ambiental pode aumentar para a espécie no futuro, mas isso varia de acordo com o cenário e o domínio avaliado. Os cenários que incluem o Código Florestal são melhores para a conservação da espécie, mas também deve-se analisar cada domínio separadamente. O Pantanal e o Cerrado são domínios que merecem atenção especial, porque é onde ocorrerá a maior perda de adequabilidade ambiental. Novas áreas ambientalmente adequadas estarão presentes em todos os cenários futuros, mas é preciso lembrar que a espécie tem baixa capacidade de dispersão e considerar a presença de barreiras geográficas e redução na permeabilidade da paisagem devido à fragmentação de habitat. Então, a conservação dos remanescentes de vegetação nativa e a restauração de áreas degradadas são importantes para a persistência e sobrevivência da espécie, e isso acaba auxiliando na conservação indiretamente da regeneração de florestas, porque Craxosseolata é uma espécie dispersora de sementes, porque ela também tem uma ampla distribuição, então a gente consegue conservar diversos ecossistemas no Brasil ao conservar o motum de penacho, e também porque a gente pode ter a conservação de outras espécies que vivem nas mesmas regiões do motum. Então, eu agradeço a todos os que me auxiliaram nesse processo, seja direto ou indiretamente no trabalho, ao meu orientador Maurício, ao meu co-orientador Clinton, por terem aceitado esse desafio, a Luara e a Késia, que foram fundamentais nesse desenvolvimento do meu artigo, me auxiliaram muito em cada etapa, ao programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação e também ao FMS e a CAPES eu ter, então, a oportunidade de poder desenvolver esse trabalho também. Obrigada, pessoal. Diogo? Tudo bem? Maurício, quer falar alguma coisa? Eu só queria reforçar o que a Ana Cláudia falou. A Luara e a Kézia ajudaram bastante nessa parte da construção dos modelos e tudo mais. Acho que a minha contribuição foi mais na escolha da espécie e na questão de avaliar a variação regional, né? Que eu sempre achei que isso pudesse ser uma coisa interessante, muito baseado num artigo que existe sobre o koala com limiares de fragmentação, mostrando que eles variam em função do local que o koala ocorria na Austrália. Então, mas a parte assim, operacional e tudo mais, a Kézia e a Luara foram fundamentais mesmo.
E a Ana, lógico, né, que correu atrás, que, enfim, foi super competente e acabou conseguindo publicar esse trabalho. Quer dizer, publicar ainda não, né? Está aceito. Mas vai ser publicado em breve. Obrigada, Aceito Maurício. não é complicado, né? Gente, perguntas, fiquem à vontade para perguntar para a Ana. Parabéns de novo pela apresentação, bastante clara, né? Algumas figuras e principalmente uma discussão também bem legal os gráficos. Obrigada, Diogo. Eu tenho alguns pontos, mas queria deixar aberto aí. O Rude vai perguntar alguma coisa, não é possível. Estava esperando alguém se manifestar. Trabalho muito legal, Ana. Gostei muito. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? E, assim, uma coisa que eu acho bem interessante da história de, tá melhorando o habitat para a espécie, né? Eu acho, assim, precisava reforçar essa história, por que está melhorando o habitat para a espécie, né? Por causa da savanização mesmo, a serradificação, né, de Mata Atlântica e Amazônia. Né? Isso. Então, a gente está, na verdade, está piorando para cá, ou seja, nós estamos virando de um clima mais semiárido, ou seja, nós estamos ficando mais similares a uma caatinga, né, no Cerrado e Pantanal, enquanto que a Mata Atlântica e a Amazônia se tornam mais cerrados. Né? Então, parece um clima meio pleistocênico que nós estamos passando aqui, né, de savanização total. Então, eu acho que isso acho que valia a pena dar uma reforçada, pelo menos assim na parte de divulgação desse artigo, que eu acho que tem que ser bem divulgado. Com certeza. Para entrar nessa discussão, né? Sim, porque a gente tem essa melhoria para o mutum de penacho, mas espécies que são florestais, né, de florestas úmidas, já vão sofrer com essa savanização. Então, é um problema. Pode ser benéfico para uma espécie e ruim para outra. Assim, até fiquei pensando. Rúdio, só fazer uma interrupção rápida, só para contextualizar também, desculpa interromper, uma coisa que me chama muita atenção nessa espécie, que inclusive quando eu falei com a Ana de repente estudar ela, porque eu achava ela interessante, eu acho muito intrigante a gente ver essa espécie, por exemplo, andando em ruas aqui de Campo Grande e em outros lugares ela está já completamente extinta. Isso acontece com outras espécies de mutum também. Eu nunca imaginei que a minha experiência de mutum lá do Sudeste, que ele está desaparecido do Rio, foi reintroduzido, eu acho que já desapareceu de novo, não deu muito certo a reintrodução. E aqui você vê mutum, eu já vi mutum atravessando rua, em praça, andando pela FMS. Isso me intriga muito, por que essa espécie, o cerrado aqui também foi muito desmatado. Não sei se as pessoas não caçam ele aqui, qual é a lógica, por que ele está tão presente aqui numa cidade, né? Isso me intriga muito. Eu acho que é a pressão de caça. Eu acho que pressão de caça... O pessoal daqui não gosta de mutum. Não, eu acho que a própria colonização daqui... Tem aquela história, né? Tem uma história cultural aí que a gente... No Sudeste, tudo que se mexe é caçado, né? Mas assim, olha, você está colonizando um lugar novo, né? Não sei, se foi uma colonização aqui de Campo Grande, dessa região, foi uma colonização um pouco mais tardia, né? Eu não sei se existe aquela história, por exemplo, na Amazônia, a história de que o pessoal gosta mais de comer frango do que gostar assim. Frango do que peixe, pescado ali, é porque assim, peixe quem come é pobre, né? Que tem que ir lá caçar. Né? Então, o processo de você comer carne de caça significa que você é pobre, porque você tem que caçar a comida. Então, é meio talvez tenha isso em termos culturais. Eu não entendo ainda por que aqui as pessoas não caçaram, né, esse bicho. Ou então a pressão, o tamanho populacional que veio para cá era pequeno e não chegou a pressionar a espécie. Então, tem várias hipóteses aí por que o mutum não é tão caçado, ou a caça não influenciou as populações de mutum para cá. É uma questão em aberto. Né? E eu ia, inclusive, falar isso, né? Assim, um afrouxamento no cenário pessimista, né? Em que tudo ambientalmente pode se fazer. A caça também
pode começar a entrar, né? Ou seja, você afrouxar a fiscalização de caça. Então, nesse cenário, a gente não está contando com isso, né? A gente está contando apenas no cenário ambiental. Mas consequências, por exemplo, de você ter um afrouxamento de toda a fiscalização ambiental, vai afetar também esse comportamento, né? Essa pressão aí de caça. Ela parece uma espécie que não se adapta bem em pequenas manchas urbanas, em parques, em praças, né? Ela não parece uma espécie de quantidade de habitat tão exigente assim. Na verdade, habitat eu acho que não é. Pois é isso que eu acho. O habitat, assim, ele não é tão exigente. Eu acho que o que limita esses grandes cracídeos é caça, sabe? Historicamente é isso, né? Historicamente é isso. Jacutinga na Mata Atlântica é claramente caça, né? Então, se extinguiram em vários locais onde o ambiente estava ótimo para jacutinga, mas o pessoal comeu tudo, né? Literalmente, como diz na Bahia, comemos tudo, né? A gente entrevista o pessoal lá, eles falam isso, né? Comemos tudo. Então, eu acho que tem essa história aí bem forte. E por isso que os cracídeos da Mata Atlântica são tão ameaçados assim, porque a pressão de caça na Mata Atlântica foi muito mais forte, né? Não sei se a Ana também concorda com essa. Eu concordo com essa hipótese, sim, Rudy. Aqui a gente tem algumas notícias de caça na região, né, no Mato Grosso do Sul, mas não é tão grande quanto no Rio Grande do Sul, por exemplo. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente tem uma pressão de caça muito forte lá, né? Sim. Então, claro, a espécie não ocorre lá, mas comparado à nossa região, por exemplo, a gente tem muito menos caça, pelo menos registrada, né? E assim, na Mata Atlântica, muitos locais da Mata Atlântica, principalmente no sul, tem a história de caçar, salgar para guardar, né? Sim. Então, assim, se caça acima do necessário para consumir naquele dia, porque você vai caçar para outro momento, né? O caso de jacutinga, o pessoal caçava quando havia as migrações altitudinais e fazia pilhas, né? E secava. Salgava, né? Salgava para guardar. Agora, voltando à história, então, do ambiente, né? Eu acho também outra coisa que seria interessante ver modelagem da mesma maneira para assim, fazer alguns pares de espécies, né? Espécies de cerrado, se elas também estão fazendo o mesmo processo. Por exemplo, o arapaçu do cerrado, né? O Lepidolapis angustirostris, né? A gente tem registrado esses bichos na Mata Atlântica quando, por exemplo, o campus da Unicamp, quando eu estudava lá, era raro você ver um arapaçu. Hoje você vê bicho pousando em estrutura urbana, né? Não está nem pousando nas árvores, né? Então tem uma alteração aí visível para uma pessoa, né? Ou seja, uma vida humana. Então imagina, ao longo de uma vida humana, então imagina um processo mais longo, né? Então eu acredito que outras espécies de cerrado com expansão para cima vai mostrar esse processo de savanização ainda mais claro. E o contrário também, espécies de cerrado sumindo, né? E essas espécies sumindo daqui porque vai ocorrer uma desertificação, vamos dizer assim, né? Em termos climáticos, né? Quem mais? Diná, Bruna, Daniele. O cachorro se manifestou aí. É minha cachorrinha. Andréia. Bom, pessoal, quem está assistindo deve ter ficado claro pela apresentação da Ana. Normalmente os trabalhos eles faziam avaliações, usavam modelos climáticos, ou os trabalhos de ecologia de paisagem usavam dados de paisagem, né? Especialmente cobertura, enfim. E aí agora já há alguns anos tem se tentado combinar esses efeitos, porque eles interagem de alguma forma, né? Por exemplo, quando você desmata uma área, a tendência é você aumentar a temperatura média dela, por causa de menor cobertura e tudo mais. Então, esses efeitos, existe uma interação entre eles. Eles não são totalmente independentes. E aí é legal de tentar avaliar isso, porque consegue enxergar, por exemplo, sinergia nesses efeitos, né? Tipo, duas variáveis atuando conjuntamente para modelar a distribuição de uma espécie. Lógico que tem outras coisas, a gente mencionou aqui a caça,
que também podem estar influenciando esse resultado. Mas essa combinação de variáveis climáticas, de paisagem, eu vejo como bem promissora, assim, especialmente para espécies ameaçadas, né? Que são o foco principal de conservação, mas pode ser usado para qualquer espécie. No caso do mutum, por exemplo, é uma espécie que está ameaçada em vários lugares, mas aqui, por acaso, não está, né? Só fazendo um adendo, aqui no nosso trabalho, a gente combinou os dados de clima e de uso do solo, né, de habitat, né, de forma que eles... a gente combinou, mas eles estão atuando de forma independente ainda. O trabalho da Késia, por exemplo, já trabalhou com sinergia, né? Que aí um influencia o outro. Se você tem floresta, você tem uma menor temperatura e uma umidade maior. No caso, se você faz um desmatamento, a temperatura aumenta e a umidade cai. Então, no nosso trabalho, a gente não avaliou isso, avaliou só a adição dos dois processos ocorrendo independente um do outro, mas ainda assim traz resultados bem bacanas. Nenhum aluno vai perguntar nada, gente? Pois é, tô tentando aqui dar um Todo espacinho. mundo aí quietinho. Vitor, Dina levantou a mão. Tá, faz o seguinte, então, Dina, já que o Vitor falou que tá sem fone, deixa eu só ler, então, a pergunta dele, aí eu já passo para você, tudo bem? Parabéns, Ana, muito legal. Os seus dados ambientais são dos anos 70 até 2000. Você acha que se os dados chegassem até a década de 2020, haveria mudança dos seus resultados? Acredito que não tanto. Pode ser que tenha, sim, uma diferença, mas não tão grande ainda. Deixa eu só pegar aqueles gráficos do clima que eu mostrei para vocês. Onde que tá? Aqui. A gente tem aqui 2020, né? Que 2020. A gente tem, sim, uma alteração, mas ela não é tão grande assim. Então, talvez não influencie tanto os dados. Mas quando a gente parte aqui de 2020 para 2050, que está aqui, olha só como tem uma grande diferença. Né? Sobe bastante aqui a emissão de gases, gás carbônico. Né? Aí, então, a gente consegue ver que vai aumentando para cada ano. Então, se a gente projetasse para 2080, por exemplo, a diferença seria ainda maior, né? Então, em relação a você pegar de 2020, de 2000 para 2020 e comparar com 2050, não haveria tanta diferença assim. Os resultados seriam muito semelhantes. Dina, você levantou a mão? Fica à vontade. Oi, Ana. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Muito Obrigada. bom. A minha dúvida é, por que você não pegou, também relacionado à data dos dados, mas por que você não pegou dados anteriores a 1970? Por que é feito esse corte? Eu fiz esse corte, na verdade, porque muitos dados que a gente chama de dados históricos, né? A gente não tem a precisão do ponto. E para combinar, então, também em relação aos dados climáticos, para eles serem mais próximos do clima que a gente tem atualmente, apesar de não ter muita diferença aqui, eu fiz esse recorte por esses dois pontos. Os pontos históricos não serem tão precisos e para combinar melhor com os dados climáticos mais próximos do presente. Entendi, obrigada. De nada. Bom, a minha pergunta era uma coisa também mais técnica. Assim, na verdade, eu vi que vocês descobriram pontos, né, que estavam fora do shape da IUCN. Por que vocês escolheram fazer isso? Tinha alguma coisa a ver com a identidade? Tipo, dúvida sobre a identidade da identificação, essas coisas? Então, por exemplo, tem um ponto bem aqui no centro da Amazônia, mais próximo aqui de outros países já, né, bem no centro da Amazônia, que ele provavelmente é de Crax alector, que é uma outra espécie.
não é de Crax fasciolata, a gente estava avaliando. Por exemplo, esses pontos para cá são pontos da espécie que agora mudou, né? A espécie, ela era considerada Crax fasciolata, mas hoje ela já está sendo considerada Crax... Esqueci. Rude, me ajuda. É outra espécie de Crax, né? Que ocorre só aqui nessa área do, acho que é o Maranhão aqui. Isso, Uma área endêmica. E aí tem esse ponto que é bem no centro do oceano, então tudo que estava fora aqui da distribuição a gente removeu, e alguns pontos aqui a gente não tem certeza se é realmente Crax fasciolata ou não, né? Pode ser uma outra espécie. Imaginei que fosse alguma coisa nesse sentido. E óbvio, né? Coisas do próprio GBIF, né? Uhum. Cara, Alguns aí, podem ser ponto errado também, né? Às vezes a coordenada do ponto não estava certa. Sim, com certeza. Mas sai de 10 mil para algumas centenas, né? 300 e poucos. Isso, 304 pontos. É porque a gente fez também a limpeza geográfica, porque assim, tem algumas áreas super amostradas, né? Então, é como se ficasse praticamente um ponto por pixel, não vai ser bem assim. A gente acabou deixando pontos com uma distância mínima entre elas, para não haver uma... como que eu posso falar? Esqueci a palavra agora que a gente usa para isso. Celorréplica? Também, mas tem uma outra palavra que a gente fala né? para não penalizar o modelo, né? Ficaria redundante, né? Você estaria adicionando, inflando o modelo, né? Isso. Você estaria adicionando pontos, entendendo que eles são independentes, mas na verdade eles carregam a mesma informação, no caso climática e de uso de solo, né? Então eles não adicionariam informação nova. Isso mesmo. E aí tinha um outro ponto sobre os algoritmos, porque como é que você fez essas enfim, apesar de você ter feito o Ensemble depois, por que você escolheu? Acho que foram 3, se não me engano. Foram 4. Na verdade, eu comecei, deixa eu pegar aqui, colocar no slide. A gente pegou tipos diferentes de algoritmos. Classes, né? Agora já você mostrou de Isso. novo, agora eu vi. A gente pegou tipos diferentes de modelos. Por exemplo, SVM Maxent são algoritmos de aprendizado de máquina, né? Random Forest é de classificação. BioClean é... envelope. Isso, é envelope bioclimático. Então, a gente pegou diferentes porque eles vão... cada um gera um modelo baseado naquelas condições que eles querem, que eles trabalham, né? E hoje a gente tem feito esse ensemble para tentar melhorar as predições, porque às vezes usar um tipo de algoritmo só vai dar uma predição que não é muito a real, né? Mas você compara melhor a incerteza, né? Em relacionado aos vários. Isso. Por exemplo, E a gente tinha incluído o GLM também, só que o GLM, todos os modelos dele foram muito ruins. Foram 0.4, 0.5 no máximo, então a gente acabou excluindo o GLM das análises. E tem características dos próprios algoritmos, tipo o bioclima tende a superestimar, né? Então, o Maxent, as predições ficam muito, muito próximas dos pontos. Isso e mesmo. Alguns deles precisam de ausências, outros já não. Isso. Então, tem algumas características assim. Então, eu acho que foi uma boa escolha. Obrigada. E aí, depois, uma última pergunta é sobre você está mais para frente, né, sobre o que você chamou de Aptitude Suitability. Como é que você fez? Eu acho que foi antes da questão de você tornar binário os mapas. Certo. A gente se baseou na questão de chamar de adequabilidade de habitat, já baseado em outros trabalhos que chamam essa questão do uso do solo, né, a mudança
de uso do solo, colocando como uma adequabilidade de habitat, né? Mas no caso, o habitat pode ser, se a gente for pegar o pé da letra, pode ser clima, pode ser, enfim, pH, enfim, né? Com as condições do habitat. Mas no caso, a gente usou, então, o nome habitat para se referir ao uso do solo. Ah, entendi. Tá. Beleza. Excelente, ficou muito bonitinho também. Obrigada. Quem mais, gente? Aproveita aqui, Ana. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, então tá, gente. Eu vou agora parar. Eita. O João acabou de chegar. A gente já estava se despedindo, João. Desculpa, cara. Mas eu vou interromper aqui a gravação.